No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o programa Observatório na Brasil Atual. No programa de hoje vamos falar sobre o luto na pandemia. Nesse momento, para evitar aglomerações, os rituais de despedidas, como os funerais, não podem ser realizados como antes. Como lidar com a morte e o luto no cenário da pandemia? Para falar sobre o tema, eu recebo Ricardo Camponeiro, oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Maria Helena Franco, professora titular e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto na PUC de São Paulo. E também temos, como sempre, a participação especial e a co-apresentação do programa do jornalista Frank Valverde. Olá, Frank, tudo bem? Olá, Joel. Olá, Ricardo, Maria Helena. Sejam bem-vindos ao Observatório na Brasil Atual. Pode dizer que nós vivemos um luto generalizado na sociedade, quando, pelas atitudes do governo federal, a nossa democracia morre um pouco a cada dia? Sem dúvida, Joel. Acho que é um luto generalizado, não só nessa questão política, mas também no grande número de pessoas que estão morrendo devido à Covid-19. Mesmo que não tenhamos, às vezes, ninguém direto doente, né, ou que faleceu devido à Covid, a gente sempre tem alguma pessoa dos conhecidos que teve, que foi vitimado pela Covid. E em solidariedade a gente acaba também enlutando, né? E a sociedade toda, né? Acho que a gente está enlutado porque a gente está uma tristeza muito grande, até nós que, digamos, trabalhamos por uma democratização, perceber que essa democracia que nós construímos a duras penas está constantemente ameaçada por atitudes treslocadas dos nossos dirigentes, né? Camponeiro, bom dia, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Como lidar com essa perda se a gente não pode fazer aquele ritual normal de despedida das pessoas que foram muito queridas? É difícil responder, né? Porque, na verdade, assim, o que eu acho dessa epidemia é que ninguém está preparado para ela. A última grande epidemia foi em 1920, nenhum de nós estava vivo naquela época, né? São pessoas que seriam centenárias hoje. E até com os aspectos médicos da questão, aí teve que aprender andando, né? Então, cada semana tinha uma parte médica nova, um artigo científico novo, mostrando o impacto da respiração, o impacto da coagulação, associação com infecções. E da mesma forma que a gente aprendeu o aspecto médico, a gente teve que aprender com o aspecto social de lidar com essa nova realidade. Então, a gente não tem respostas prontas, a gente está aprendendo um tempo novo, né? Então, a gente teve que reformular os nossos conceitos do que era um velório, o que era o luto, para tentar adequar isso numa nova realidade para a qual a gente não tinha se preparado antes. Muito bem. Professora Maria Helena, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. A senhora, como uma estudiosa sobre o luto, como lidar com o luto nesse momento? Um luto cheio de restrições que nós não podemos nos despedir das pessoas que foram mais queridas nessa vida. Eu continuo na sequência do que o Dr. Camponeiro falou, porque me faz muito pensar como esse luto começa até antes da morte, quando as pessoas levam o seu familiar e ele é internado, e aí não se pode mais ter o contato. Alguns hospitais têm favorecido contato via tablet, celular, alguma coisa assim, mas não é o que se dispõe para o Brasil todo, né? Então, já naquele momento, temos ali uma despedida. A gente não sabe se é uma despedida que amanhã eu venho para ter uma boa notícia ou se alguém vai ligar para mim e vai me dar uma má notícia. Então, eu já tenho ali essa experiência que é aterrorizante. Eu tenho ouvido muito sofrimento dos familiares que passam por isso. E, voltando para o luto tradicional, e que é muito importante que seja vivido com os rituais que a gente conhece, aí a gente tem um descompasso sério para o luto, né? Os rituais que fazem parte da nossa cultura e que são muito importantes no processo de luto, não sendo executados, mesmo que a gente saiba as razões, entenda as razões, eles fazem falta no processo de luto.
a gente não pode se reunir para ficar junto, compartilhar as nossas lembranças, as emoções, naquela situação que sempre foi conhecida, prevista, organizadora, que é um velório, que é acompanhar o corpo até o local do enterro. Então, eu prevejo, não preciso qualidades excepcionais para isso, eu prevejo que teremos pessoas vivendo um luto com muito sofrimento. Qual é a importância do luto, Camponino? Eu acho que tem dois aspectos que a gente tem que ressaltar. O primeiro, da fala da professora Maria Helena, ela falou assim, as pessoas vão para o hospital e começam um processo de luto. O problema é que tem pacientes que vão para a UTI e saem da UTI. Um caso emblemático e famoso foi da doutora Angelita Gambi, ficou 50 dias da UTI e saiu viva. Ela tem pessoas de 90 anos saindo vivas. Então, assim, o difícil começa com uma incerteza. Seu parente vai para a UTI e você não sabe se faz o luto ou se não faz. Né? Tem alguns casos fulminantes, mesmo em pessoas jovens, que a pessoa vai bem num dia, 3 dias depois está morta. Né? Então, a primeira dificuldade que a gente tem é exatamente com essa insegurança que a gente está vivendo. A gente não sabe qual é o resultado. Né? Então, é difícil, você não sabe se compra o caixão, se não compra o caixão. Você não sabe se faz o velório, se não faz o velório. Né? E se ter perguntado sobre a importância do luto, isso é fundamental, porque todos nós vamos morrer um dia. Né? E um dia vai ser a nossa vez. Quer dizer, então, elaborar bem essas perdas, né, é a contextualização da vida, faz com que a gente possa assimilar que esse é um ciclo natural das coisas. Né? Então, quando ela é abruptamente interrompida, sem aviso, a diferença que a gente lida muito quando você tem um câncer avançado. São algumas semanas, alguns meses para você se habituar com isso, preparar com isso. A própria pessoa faz o luto. O Covid você pode estar bom hoje, daqui 2 dias está no hospital, daqui 4 dias está morto. Né? E você não sabe nem quem é mais o grupo de risco hoje. Né? Então, acho que essa é a dificuldade específica dessa pandemia que a gente está vivendo. Mas achar um jeito de elaborar esse luto é fundamental, né? Para a gente poder continuar levando a vida adiante. De que maneira nós podemos construir valores para elaborar esse luto, digamos, ideal? Não existe um luto ideal porque é uma perda, mas como nós podemos construir ao longo da nossa vida um luto para que quando nós tivermos uma perda definitiva a gente possa reagir de uma maneira melhor, professora? Não digo que tem uma escola, mas eu acho que no que a gente vive, as perdas que a gente tem, não necessariamente por morte, as perdas que a gente vive vão nos fazendo construir um significado, dar um significado para aquela pessoa na nossa vida, um significado para a nossa vida sem aquela pessoa. Então, nós vamos vivendo essas experiências. Algumas coisas nos dizem, assim é melhor, quem sabe deste jeito você tem um apoio importante, né? Lembrando que o doutor Caponero falou, porque assim, no começo eram idosos, né? Idosos com comorbidade. Aí depois começa a morrer jovem, sem comorbidade, jovem com comorbidade, né? Então, aquelas coisas nas quais a gente buscava alguma segurança para falar, opa, isso não vai me atingir, não atinge a minha família, a gente lava a mão direitinho várias vezes e tudo mais, isso não está muito nos assegurando. O fato é, nós vivemos em relação, nós temos relações que são significativas, isso é fundamental. Se não tem amor que nos une as pessoas, é muito pobre, né? A vida. A gente precisa ter isso nos unindo. E ninguém gosta de ter um vínculo rompido por uma morte. Vou especificar agora, por uma morte. Existe, sim, uma vivência de sofrimento, de dor, que será maior ou menor, dependendo de muitos fatores. Que apoio essa pessoa tem, a sua rede de apoio, né? Seus amigos, quem faz parte ali da vida dela, a forma como se deu a morte, se foi prevista e nos faz pensar nesta possibilidade, se é repentina, se é de uma forma que deixa a pessoa muito sem controle, tem um peso maior, tem vários fatores aí. O fato é, você não quer sofrer um luto, então não ame. E a gente
não quer não amar, né? Muito bem, E todos aí, nós queremos amar e ser amados, né, Camponeiro? tem alguns agravamentos nessa situação, né? Porque quando algum familiar vai para uma UTI ou vai para o hospital, a família teve contato. Então, além de toda a perda, ela tem o medo de que alguém da família possa ter, mais família tenha se contaminado, né? E a gente vê famílias que perdem, às vezes, vários membros da família em uma semana, em um mês, porque um contamina o outro. Porque, assim, se tem marido e mulher, dorme na mesma cama, um descobre que está com Covid, pode testar o outro que já está com Covid também. Então, fora as reações de luto, vem a reação do medo, né? E ainda a gente tem visto algumas pessoas que não acreditavam que a doença era tão grave, ou que não tomavam as precauções adequadas, aí vem a sensação de culpa, por que é que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? E você vê isso em profissionais de saúde, que tem gente que não volta para casa para ver a família de medo de contaminar a família. Então você vê que, além de todo o luto normal, tem todo um contexto de insegurança, da gravidade da doença, porque a transmissibilidade é extremamente alta, né? E aí, assim, quando alguém da família aparece doente, vem todo mundo. Sem contar que desestrutura a família, porque às vezes é a pessoa que ganhava os recursos da família. Então, além de perder a pessoa tem que ressignificar a própria vida, até do aspecto econômico, social. Então, é uma total reestruturação. Muito bem, eu quero saber dos nossos convidados quais as reações psicológicas da realização do não luto, quando você não faz o luto. Que consequências acontecem com a gente? Olha, não existe a gente não viver um luto. A pessoa que aparenta estar bem, que pode dar esta ilusão, esta impressão de que não está vivendo um luto, ela está fazendo um esforço danado para parecer que está bem. Porque ela tem um lugar na família que ela não pode desmoronar, ou porque tem muito medo de sentir aquela dor, de viver a dor daquela perda. Então, de alguma forma, todo mundo vive um luto, com mais facilidade, menos, enfim. E eu acho que quando esta pessoa precisa, uma expressão que a gente usa na língua, engolir o choro, né? Isso acarreta problemas, inclusive na saúde física, vamos dizer assim, não somente mental, né? Se eu posso separar. E eu acho que é muito importante que a gente crie condições para que esse luto seja vivido. Às vezes não identificado como dor, como choro, né? Mas em outros aspectos. Dificuldade para dormir, mudança de humor, fica irritado e logo em seguida fica meigo, né? Observar tudo isso que faz parte do luto, de que maneira ele se mostra, né? Se não for logo, se não for próximo à morte, e ele tiver sido reprimido, ele vai aparecer mais tarde, e vai aparecer mais tarde de uma maneira bem complicada. Muito bem, Camponeiro. O luto acontece de qualquer jeito. É isso? Existem algumas pessoas, poucas pessoas, felizmente, que tem uma fase de negação. Como você não vê o parente, a pessoa ainda cria aquela ilusão, não, vai ver não era ele, vai ver confundido, vai ver trocado. Eu falei, equivalente àquela pessoa que desaparece. A gente teve, alguns anos atrás, um oncologista que desapareceu em São Paulo, né? Ninguém nunca achou. O que Ulisses Guimarães, você não vê o corpo, você não sabe se morreu, se não morreu, se você toca a vida adiante, o que você faz da sua vida. Então, quando as pessoas não têm essa proximidade, às vezes não vê o cadáver, né, a pessoa fica achando que talvez ela seja uma ilusão, que a pessoa depois vai aparecer, que trocaram o nome, não era ela. Né? Então, acho que assim, mais cedo ou mais tarde vai cair na realidade, que alguém vai dar um atestado de óbito na mão dela, uma certidão de óbito. Mas pode ser alguns dias que por falta de contato, por falta de vivência desse momento, a pessoa fique até bastante desorientada de como levar a vida adiante ou não. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa na nossa entrevista com o Ricardo Camponeiro, oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e a professora Maria Helena Franco, titular da PUC de São Paulo, que coordena o Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, para ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem A Unesco. Pandemia pode levar ao fechamento de 13% dos museus do mundo. A Mônica Grayle, de Nova York, traz as informações. A pandemia do novo coronavírus está causando perdas nas áreas de saúde, economia, relações sociais e também na cultura.
Nesse 18 de maio, quando se marcou o Dia Internacional do Museu, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, fez um alerta sobre a saúde desses estabelecimentos. Segundo a Unesco, 13% dos museus do globo podem desaparecer com as consequências da crise global de saúde. O risco de contaminação levou ao fechamento de 90% dos museus, ou mais de 85 mil instituições. Os serviços online usados por alguns museus ainda são um desafio para a África e os pequenos estados-ilha em desenvolvimento, onde apenas 5% dos estabelecimentos têm essa capacidade. Esses dados são parte de um estudo compilado pela Unesco e profissionais de museus dos Estados-membros da agência. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, lembrou que os museus desempenham um papel vital para ajudar as pessoas a enfrentarem crises. Para ela, é preciso criar acesso à tecnologia para todos, como forma de levar cultura aos mais vulneráveis e isolados. Em meados desse mês, a Unesco lançou uma série de debates sobre a saúde dos museus. A iniciativa faz parte do movimento Resiliarte para apoiar artistas durante a pandemia. A falta de visitantes e de receita para os museus afeta também os trabalhadores dessas instituições e os artistas. Muitos são autônomos ou dependem de contratos precários. Desde 2012, o número de museus no mundo subiu quase 60% para 95 mil estabelecimentos. Mas áreas como África e os pequenos estados-ilha concentram apenas 1,5% dessas instituições. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Que tragédia, hein, Franklin? É Ficaremos de verdade. luto também na cultura. É verdade, já estamos, né? No Brasil é interessante, porque não precisa pandemia para fechar museu do Brasil, né? A falta de verba fecha, né? O Ipiranga está fechado até hoje, né? Agora, Até, os museus, pelo menos até 2022, né? Segundo as autoridades estaduais. Agora, você Os vê, nossos fecham Joel, sem pandemia. os museus, aqueles que são privados, estão sofrendo muito mais, né? Porque aqueles que são públicos, de uma certa forma, acabam recebendo uma verba, né? Eles têm uma verba para administrar. Sofrem também, não vou dizer que não, sofrem. Mas aqueles que são privados, o sofrimento é muito maior, porque a fonte de renda que faz a manutenção é a frequência, é o público. E a partir do momento que você não tem a visitação, né, estão tentando encontrar novas formas de que as pessoas frequentem o museu, nem que seja online, ou contribuam de uma certa maneira para que esses museus continuem e sobrevivam durante esse período de pandemia. Né? No período pós-pandemia? Talvez tenha que fazer como os bares, vender voucher, vender ticket para usar depois. É verdade. Ou os uma produtos, saída. né? Ou os produtos, né? Muitos museus eles têm produtos, né? Tem livros, tem uma série de souvenirs, que as pessoas poderiam comprar, né? Acho que até comprar, tem que presentear alguém, já compra um e já envia, né? O correio está funcionando, as entregas estão funcionando, né? Acho que está todo mundo trabalhando meio que remotamente, seria uma possibilidade, né? Você selecionar alguns produtos desses museus aí, até para poder fazer com que eles sobrevivam a esse período de pandemia. Professora Maria Helena, teremos muitas perdas no período pós-pandemia. É uma forma de luto também em relação a outras circunstâncias da nossa vida. Como reagir a isso? Olha, a gente está falando muito de como vai ser a vida nesta data hipotética chamada quando tudo isto acabar, né? Só que a gente já está vivendo alguma coisa muito diferente do que era o nosso habitual, né? Dar aula à distância, um curso que era necessário que fosse presencial, porque dependia muito da interação com os alunos. Então, eu acho que passamos da primeira fase de pensar, não é mais como a gente gostaria. Tá, não é mais como a gente gostaria. Então, vamos ver como é diante daquilo que a gente pode querer, né? E acho que vai pedir da gente muita adaptação. Um movimento que eu tenho observado e que me agrada observar é que as pessoas estão mais solidárias, né? As pessoas, sei lá, eu moro num prédio, tem várias famílias que moram aqui e, de repente, toco o interfone e é um vizinho perguntando se eu estou bem, se eu preciso de alguma coisa, né? Puxa, até um vizinho que eu nem saberia o nome, talvez, encontraria na garagem, não sei nada da vida dele, mas que teve essa preocupação, né?
as pessoas que estão fazendo máscara e deixando para pegarem, não estão vendendo, estão colocando à vontade para pegar quem precisar. Então, eu acho que este movimento de solidariedade deve permanecer. As pessoas estão aprendendo um outro jeito de se relacionarem. Muito bem. Caponeiro, além do aspecto positivo, que segundo a professora é a solidariedade, que perdas você constatou na tua vida durante esse período de pandemia? Não, na verdade, assim, as coisas vão se trocando, né? Acho que essa solidariedade, da verdade, surgiu porque a gente parou a correria do dia a dia, que a gente ia tudo no automático, né? Então a gente teve tempo para parar e olhar para o lado, coisa que a gente não fazia antes, né? Então, na verdade, assim, a gente não está fazendo uma perda, a gente está fazendo uma substituição, e algumas substituições são boas, né? Assim, as pessoas estão ficando mais tempo em casa, estão comendo mais em casa, isso dá chance de fazer uma alimentação melhor do que comer só correndo na hora do almoço uma barra de chocolate, né? Então a gente está trocando hábitos ruins que a gente tinha numa sociedade que não parava, o consumo desenfreado, você vê, com o shopping fechado, caiu o consumo, né? Lojas fechadas, tudo fechada, então você começa a perceber que você consegue viver sem comprar aquilo tudo que você comprava, você não precisa comer todo dia correndo, você pode ficar com a família. Claro, isso gera problemas, tem violência doméstica, separações, mas as pessoas estão trocando a vida corrida que a gente tinha, então eu não acho que seja perda, mas uma substituição, e algumas dessas substituições estão sendo boas, e se a gente voltar para o normal, vai ser uma volta gradual, as pessoas sentem falta desse tempo de ficar com a família, assistir televisão, comer junto, né? Então as pessoas têm que mudar a vida depois, porque provavelmente a gente não vai querer mais voltar para aquela correria que a gente vivia sem ter tempo para nada. Joel. Muito bem. Oi. Joel, eu tenho uma questão. Você tem umas informações a respeito da nossa. Alguma pergunta aos nossos convidados, ou vai falar também da nossa campanha? Eu posso falar das duas coisas. Eu vou falar da nossa campanha e em seguida vou emendar uma questão para os nossos convidados, para o Ricardo e para a Maria Helena. Sobre a nossa campanha, nós do Observatório Terceiro Setor, nós lançamos a campanha Observatório na Quarentena. O que é Observatório na Quarentena? Qual que é o objetivo dessa nossa campanha? É ouvir os nossos leitores e seguidores sobre como eles estão enfrentando esse isolamento social. E nós estamos fazendo isso através de enquetes que são publicadas tanto no Facebook como no Instagram. Além disso, nós também estamos publicando uma série de vídeos com especialistas que estão dando uma série de informações, de dicas de como que as pessoas podem passar por esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, com a melhor forma de passar por isso. Como é que pode ser feito isso? Seguindo em nossas redes sociais. Pode ser no Facebook/Observatório 3 Setor, ou então no Instagram, @Observatório 3 Setor. E eu queria levantar aqui uma questão, tanto para o Ricardo como para a Maria Helena. A vivência do luto é uma coisa cultural, né? Há certas culturas que vivem de uma forma diferente esse luto. E em função dessa pandemia que nós estamos vivendo, dessa forma de que a pessoa falece, a pessoa morre, e muitas vezes ela não é possível fazer o luto, né? Não é possível fazer essa despedida final, isso pode suscitar, depois que passa essa pandemia, uma nova forma de você encarar e construir o luto. Isso pode ter, culturalmente, criar uma nova maneira de você encarar o luto nas sociedades de maneira geral? Maria Helena. Acredito que sim. Vamos viver o luto depois dessa experiência, tendo respondido da maneira que podíamos às restrições, às limitações, né? Então, talvez isso nos mostre, junto com as mudanças na relação doméstica, no consumo e tudo mais, nos mostre algumas possibilidades de se viver o luto mais próximas da vida que teremos depois. É muito cultural, sem dúvida nenhuma, né? Em qualquer lugar do mundo, numa ilhazinha que tem 50 pessoas vivendo, eles têm um modo cultural de viver o seu luto. Isso a gente sabe. E ele sofre mudanças, né? Alguns lugares eles misturam questões religiosas com questões seculares, enfim.
E nós vamos viver um luto diferente e ter expressões diferentes para esse luto. O que será o coletivo também será diferente, um coletivo próprio para pessoas enlutadas por Covid, formas de expressar. Certamente nós vamos ter, não dá para a gente viver essa experiência e manter a importância de ter os rituais se não tem. Como eles vão acontecer é que vai ser diferente. Os rituais se mantêm ao longo de todas as culturas, ao longo de muitas gerações, né? Muda o formato, mas o ritual sempre está presente. Para as pessoas mais velhas, que já têm mais experiência de vida, sempre tem uma tendência a retomar os antigos hábitos, né? Então, os mais antigos vão tentar manter, e talvez a gente faça velórios mais demorados, com mais gente, a gente tenta retomar até com uma intensificação do movimento de pêndulo e do lado contrário. Mas a questão é para as crianças que estão vivendo essa nova forma agora, estão em fase de formação, que vão aprender um outro significado do luto, né? Então, talvez de uma mudança maior na próxima geração, como a gente viu com a internet. Quer dizer, as crianças aprendem muito mais fácil lidar com a internet, com a velocidade de informação, do que os mais antigos. Então, talvez os mais novos mudem mais esse tipo de rito para a próxima geração do que a nossa geração, que vai tentar recuperar os hábitos do passado. Perfeito. Muito bem. Professora, que mudanças a senhora espera? Estamos conversando aqui, são eu, Frank, o Camponeiro e a senhora, somos da geração analógica, né? Vivemos na geração digital. De que maneira a senhora espera que essas novas gerações dêem uma nova resposta a essa questão do luto? A senhora imagina que ele será diferente? Eles, como o Camponeiro mencionou agora, vão acompanhar a tradição ou não? De que maneira os mais jovens estão encarando essa questão do luto? Eu sigo o que já foi dito pelo Dr. Camponeiro, porque as crianças, os mais jovens, eles estão mais familiarizados, são uma geração que nasceu e cresceu apertando o botão, então esta forma de comunicação é muito familiar a eles, eles lidam bem com isso e não sentem que estão substituindo nada. Eles estão vivendo alguma coisa como está posta para eles, não é? Eles também são muito expostos aos jogos, onde as personagens dos jogos têm muitas vidas, né? Morre, depois aparece de novo e tal. As crianças crescem tendo essa experiência. Então, eles vão se defrontar, aí pensando nos menorzinhos, né? Vão se defrontar com a irreversibilidade da morte, não desmorre, não é? Então, é natural que eles façam as perguntas, porque, afinal, essa história de morrer é um grande mistério, não? A criança, como que ela vai entender que ela não vai ver mais nem na telinha, que ela não vai mais conversar com seus avós, que ela conseguia conversar desta maneira, e eles não vão aparecer se ela fizer alguma coisa mágica. Então, é uma noção de nunca mais que vem inicialmente favorecida com esta ideia do contato com a morte pelos jogos, pela fantasia, né? Mas que depois o cotidiano vai mostrar que não é bem assim. Então, aí, a familiaridade que elas têm com esse recurso, tanto de comunicação como de construir significados, vai talvez pesar um pouco contra, porque ela vai ver que, de fato, não vai encontrar ali na telinha, não vai apertar o botão e a pessoa vai aparecer, né? E que aquilo é para sempre. Muito bem, a morte, o Camponeiro, a morte é definitiva, é uma perda definitiva. Como lidar com ela? Tem uma maneira, um jeito de se lidar com essa perda definitiva? Não tem uma fórmula mágica para isso, né? Todo mundo lida porque todo mundo morre, né? Todas as gerações até hoje sempre tem um ponto final. Então, de uma forma mais saudável, menos saudável, todo mundo vai ter que lidar com ela, aceitando ou não aceitando. E aí, é claro, depende a religião dar respostas para isso, né? E aí cada religião tem uma resposta diferente. O melhor que eu ouvi, uma vez perguntar para um monge budista para onde a gente vai quando a gente morre. Ele falou, para o mesmo lugar que você estava antes de nascer. Né? Ou seja, então, assim, depende da crença de cada um, né?
Mas voltando um pouquinho ao assunto, eu falo assim, essa dificuldade de gerações é igual a história do home office, né? Os mais velhos têm uma dificuldade imensa de fazer home office. Os mais novos falam assim, ué, mas eu já fazia isso, né? Ou seja, então você veja, já é uma coisa que estava acontecendo, para os mais novos é tranquilo, sossegado, para nós, aí teve que adaptar a tecnologia, comprar a câmera, arrumar o programa. Os mais novos já tinham tudo isso, né? Então, para eles mudar para home office é super normal. E eu me diverti com uma paciente minha que ela falou que ela não consegue fazer home office. Então, de manhã ela acorda, toma banho, se veste, daí ela vai, sai de casa e volta como se tivesse ido para o emprego, né? Então, você veja, isso depende muito de geração, quer dizer, já tem uma geração nova já adaptada nesse estilo de vida, né? Então, assim, da mesma forma que a gente mudou as relações sociais, mudou o trabalho, as pessoas moram agora cada vez em lugares mais cubículo, né? Já fazem co-work, então, assim, então as pessoas estão mais adaptadas e hoje a sociedade mais jovem tem uma velocidade de adaptação às mudanças do mundo muito maior. Para a gente a passagem do rádio para a televisão preto e branco de uma cores, demorava anos. Né? Hoje, cada 6 meses, a tecnologia já mudou, né? Já mudou o sistema de trabalho, já mudou tudo. Então, eles têm essa capacidade mais rápida de adaptação, porque tem essa capacidade de reação já treinada na vida normal deles, do dia a dia. Ô, professora Maria Helena, quem lida melhor com a morte? O homem, a mulher, o jovem? Aí depende do que você chama de lidar com a morte. Eu penso que a gente tem algumas diferenças de como expressar isto, né? E a gente, até um tempo atrás, entendia que havia um modo masculino de viver e expressar um luto, viver a morte, e um modo feminino. Mas acho que a gente fez uma mudança muito interessante agora, que não fica aí nesta linha do homem e da mulher, que é pensar, existem estilos, existem maneiras de lidar. Algumas pessoas são mais intuitivas no lidar com a morte. Algumas são mais instrumentais, são mais de fazer, né? Dá a ideia equivocada de que aquela pessoa não está envolvida naquele luto, naquela morte, porque ela continua trabalhando, ela continua tendo seu cotidiano e ela não mostra tristeza, né? Então, na hora que a gente rompe isso para dizer, olha, tem gente que está vivendo seu luto, sim, fazendo. Ele é instrumental, né? Toda família tem alguém que assume a frente de cuidar da papelada, né? Que vai lá no serviço funerário, que faz isso, faz aquilo, paga a conta de não sei aonde, e tem lá uma pessoa que fica mais no campo das emoções, de expressar isso. Então, eu acho que a gente flexibiliza essa noção para ver pessoas que são mais de fazer, quando estão vivendo um luto, e pessoas que são mais do intuitivo, do emocional, quando estão vivendo um luto. E pode ser tanto homem como mulher aí, não é? Eu acho que independente de gênero, porque essa questão de gênero também é muito complexa na sociedade atual, né? Não tem mais essa polarização masculino e feminino, né? Então hoje tem casais, inclusive casais héteros, que a mulher é a líder da casa, né? Então acho que essa polarização hoje é independente do gênero. Ah, tá. É isso que eu ia te perguntar, Camponeiro. Nós vivemos uma outra realidade, né? E nessa nova realidade, como é que nós estamos. A professora Helena falou que na linha do tempo se entendia que o homem reagia de uma forma e a mulher de outra. Mas hoje as coisas mudaram, né? Mudaram bastante, mudaram bastante. Muito bem. Agora eu estou vendo aqui na nossa telinha a nossa repórter, que vai trazer as informações do site do Observatório, que é a Isabela Alves. Olá, Isabela, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, convidados e ouvintes. Eu trago para vocês hoje as notícias mais acessadas no nosso portal nessa semana. A primeira delas é de que a princesa Eugenie, no Reino Unido, fez o trabalho voluntário durante a pandemia. Ao lado do seu marido, Jack Brooksbank, a princesa foi ao Exército da Salvação e ajudou a embalar alimentos que serão doados para famílias britânicas carentes.
A segunda notícia é de que na Amazônia, indígenas com Covid-19 estão sendo levados de avião para as UTIs. Na tentativa de salvar essas vidas que estão em estado grave, os médicos estão os transferindo para a UTI de Manaus, a única na cidade com leitos públicos. E para encerrar, nós temos a notícia de que o coronavírus pode levar mais de 29 milhões de pessoas à pobreza na América Latina. De acordo com o CEPAL, a pandemia irá causar um encolhimento de 5,3% no PIB regional em 2020, sendo este o pior desempenho da história da América Latina desde 1930. Essas são as notícias da semana, e para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, acesse nosso portal observatório3setor.org.br. Muito bem, está aí, esse é o boletim da nossa repórter Isabela Alves, encerrando as informações dos destaques do nosso portal, lá no Observatório Terceiro Setor. Isabela, você quer fazer alguma pergunta aos nossos convidados? Sim, eu gostaria de perguntar se vocês acreditam que a pandemia vai mudar a forma de como a gente lida com a morte e com o luto. Vai mudar? Eu acho que vai, porque ela traz um cenário de incerteza, né? Assim, toda vez que você tem uma morte inesperada, as pessoas falam assim, nossa, pode acontecer comigo, né? Então, acho que essa vulnerabilidade vai ficar mais evidente. Professora? Já está mudando mesmo nessa linha. Se no começo da pandemia se falava é só para idosos, então não tem a ver com quais pessoas, com as pessoas que eu amo, ou mesmo comigo, isso já caiu por terra, e as pessoas forçosamente já vivem diferente a ideia da pandemia, né? A morte é fato. O artigo de destaque dessa semana no New England, uma revista importante de medicina, é a infecção por Covid em crianças, um artigo de pediatria, né, mostrando uma vasculite generalizada, chamada doença de Kawasaki, então de crianças com Covid grave, levando à morte por uma vasculite generalizada, ou seja, então assim, o grupo de risco definitivamente não existe mais. Muito bem. Obrigado pelas informações, Isabela. Você volta na próxima semana. Obrigada a vocês. Bom programa. Tchau, tchau. Essa foi a nossa repórter Isabela Alves com as notícias do site do Observatório do Terceiro Setor. E nós continuamos a nossa entrevista com Ricardo Camponeiro e a professora Maria Helena Franco. Muito bem. Vamos ter mudanças, então. A repórter Isabela Alves deixou uma pergunta interessante. Quer dizer, temos mudanças. E essas mudanças, que impacto elas terão na nossa vida? Quer dizer, que consequências psicológicas nós podemos olhar para o futuro assim e ver que nós teremos, professora Maria Helena Franco? Acho que eu estou otimista, mas eu quero muito pensar que vai mudar a qualidade dos vínculos que a gente cria. Porque se caiu por terra qualquer ilusão que a gente tinha que a morte está longe de mim, não vai me afetar, não vai afetar as pessoas que eu amo, agora, como não há mais grupo de risco, como algumas pessoas internam e morrem 2 dias depois, algumas pessoas ficam na UTI semanas e depois se recuperam, isso vai me fazer pensar na qualidade, no valor que existe nos vínculos que eu construo, não é? A importância que eu tenho para alguém e que alguém tem para mim, e como isso precisa ser comunicado e vivido. Eu acho que é um ganho. Quero pensar assim. Talvez seja uma chacoalhada geral para a gente rever os nossos valores, né? Então nós teremos os novos afetos serão construídos a partir de outros paradigmas? Seria isso? Eu diria que são os mesmos afetos, com outro valor, com outro sentido, com outro peso, né? Camponeiro. E algumas coisas não mudam, né? Outra coisa que essa pandemia mostrou é que o Brasil tem os velhos hábitos de sempre, né? Você vê comprar tudo sem licitação, respirador que só tinha a tela, não tinha o respirador, né? Então isso expõe também as mazelas que a gente tem, que a gente espera que sejam corrigidas, né? Porque agora está noticiado todo dia, quer dizer, respirador que compra e não chega, uma firma de informática que ganhou a licitação para fornecer respirador, uma empresa de um único funcionário ganhou a licitação para fornecer cesta básica, né? A firma não tinha nem funcionário, só tinha um dono na firma, ela ganhou a licitação,
né, e deu um prejuízo de milhões, que seja, então talvez essa exposição agora crítica disso, né, possa também deixar um Brasil melhor. Muito bem. Aí o Camponeiro lembrou bem. A velha política, as velhas práticas de um Brasil que a gente gostaria que não existisse mais na Franca. É verdade. E falando em velha prática, velha política, vou aproveitar para falar sobre as nossas enquetes, né? Nós fizemos algumas enquetes e uma delas tratava exclusivamente sobre a questão da crise política pela qual o país está passando e perguntava-se de que forma que o combate, isso podia afetar o combate do coronavírus. E tem alguns dos nossos seguidores que se manifestaram dentro dessa enquete, né? Por exemplo, eu vou citar aqui dois exemplos que mostram bem de como é que as pessoas estão vendo essa questão da crise política no Brasil e como isso pode afetar no combate. O Micael Lopes, que é nosso seguidor no Facebook, ele comentou o seguinte: em meio a uma crise de extremos no nosso país, é notável que o desbalanceamento que ocorre faz com que exista uma desordenação das medidas necessárias ao combate e na implementação de mecanismos que possibilitem assistência social à sociedade. Ou seja, é a forma como está sendo conduzida a política, principalmente pelo governo federal, tá, no combate, ou no não combate ao coronavírus, a Covid-19. E um outro comentário também que merece registro é da Márcia Glenadel Nhanni. Ela diz o seguinte: essa crise só desvia o foco dos problemas políticos reais, isto sem falar dos sociais e dos econômicos. Vivemos um pandemônio no Brasil, um desgoverno, somos uma nau à deriva, sem um timoneiro de fato, mais do que lamentável. É verdade, né? O nosso timoneiro, na verdade, em vez de estar conduzindo a nossa nau chamada Brasil, né, para salvar as pessoas da Covid-19, ao contrário, está lançando as pessoas a esse mar de coronavírus. Né? Então, essa visão da Márcia Nhanni foi perfeita. E, Joel, eu queria aproveitar também e fazer uma questão que eu acho importante, tanto para o Ricardo como para a Maria Helena. Os velórios não estão sendo realizados como nós fazíamos antigamente. E, aliás, a nossa vida hoje, né, ela está totalmente diferente. O que se criticava, digamos, há um ano atrás, que é o papel das redes sociais, né, hoje elas são fundamentais para nosso relacionamento e a nossa vida. Então eu lanço essa questão tanto para o Ricardo como para a Maria Helena. Qual o papel das redes sociais hoje na vivência do luto? Eu acho que é o que sobrou, o que temos para hoje, né? Quer dizer, o luto virtual, os contatos virtuais, as cerimônias, esse exemplo disso é a missa, né? Hoje a missa é via virtual, né? Não tem ninguém na igreja, o padre transmite as missas. Então, ou seja, hoje assim, é o que temos para hoje. Pode não ser o melhor, mas só tem isso, né? Ou é dessa forma ou não temos. E não só as missas fúnebres, né? A missa regular do domingo, as pessoas também assistem a sua missa assim. Antes assistiam uma missa... as celebrações do Vaticano, né? Exato. Né? E acho que, por exemplo, eu vi um informe de falecimento no jornal e dizia: recebemos as condolências no e-mail tal. Né? É uma forma, se não é presencial, se nós não pudermos ir ao velório, existe aqui um lugar onde eu posso fazer aquilo que é importante para o outro, que é esperado que eu faça. Então, concordo, é o que temos. Isso deve ficar, né? Porque a igreja nunca se preocupou em transmitir uma missa, né, ao vivo, né? Mesmo quando acabar o isolamento, algumas pessoas vão querer voltar para a comunidade, voltar para a igreja, mas muita gente fala assim: olha, mas eu estou viajando, não posso ir, será que eu não posso continuar assistindo? Então, provavelmente as transmissões por vídeo vão continuar, mesmo quando acabar o isolamento. Então, acho que parte do que a gente está vivendo veio para ficar. Muito bem, eu quero resgatar a pergunta que foi feita na nossa enquete para estender aos nossos dois convidados. Como a crise política pode afetar o combate ao coronavírus no nosso país, professora? Já está, né? Já está afetando, tem provocado uma experiência de muito desalento nas pessoas, não é? Quando acontece a crise política, que pode ter o cenário da pandemia, que pode ter cenário de reeleição, um monte de coisa,
não temos uma direção firme que dê segurança do que podemos fazer, mesmo considerando todas as diferenças que a gente tem aqui no Brasil. Diferenças de diversas... Eu acho que... Fala. Muito bem. Perdemos o contato, mas retomamos, né, com o Ricardo Camponeiro. Eu acho que o problema assim, é que é um descalabro. Você vê, a gente teve agora um boletim de recomendação clínica para os médicos assinado por um não médico, né? Ou seja, assim, é total bagunça, né? Total bagunça. E como é que você se sente, enquanto médico, esse tipo de interferência? Vocês acabam acatando ou simplesmente ignoram? Ignora. A recomendação do Conselho de Medicina é ignorar. Isso é importante, isso é muito importante, porque a pessoa não entende nada e vai querer determinar o que tem que fazer em termos médicos, né? Na recomendação é ignorar, seguir as diretrizes médicas. Mas você deve ficar indignado, né, nesse retrocesso da discussão, do questionamento em relação à ciência, num questionamento básico, né? A gente está acostumado com isso do Brasil, né? Já foi assim na fosfetanolamina, né? Que os deputados mandavam fornecer sem nenhuma recomendação médica. Então, não é de hoje, nem desse governo, que a gente vive essa situação do Brasil, né? Onde o poder é muito centralizado e se desvaloriza os ministros, a ciência, as recomendações das sociedades médicas. Camponeiro, quando nós voltamos a uma situação normal, o que você espera de mudanças, por exemplo, na área médica, que vocês estão sofrendo muito, estão sendo questionados até por pessoas que não entendem do assunto, mas acabam comprometendo o combate ao coronavírus? Olha, isso a gente está acostumado a lidar com isso, principalmente na minha área, que é oncologia. A gente vive com tratamentos alternativos há séculos, né? Que as pessoas acham a Fáfel, com freio, a vacina japonesa, cogumelo do sol, a cartilagem de tubarão. Ou seja, não é de hoje que a gente vive com esses questionamentos de que a gente sabe a cura e não conta, a teoria da conspiração, né? Então isso não vai mudar, isso é da cultura do brasileiro, a gente está acostumado com isso, aí vai continuar lidando com isso. O que eu acho que vai ficar, que vai ajudar a gente, foi o desenvolvimento rápido e abrupto da telemedicina, que obviamente não serve para tudo, mas vai ajudar numa segunda opinião, vai ajudar a tirar dúvida do paciente. Então, acho que a gente criou um canal a mais, que talvez também mude um pouquinho a nossa prática de uma coisa que não era regulamentada e que às pressas acabou ajudando alguma coisa. Então, para aqueles pacientes que moram em lugares muito distantes, grandes locomoções, talvez fique alguma coisa de boa. Agora, o questionamento sobre esses tratamentos improvisados, isso já é rotina e vai continuar, né? Foi assim com a fosfetanolamina, vai ser assim com a cloroquina, vai ser assim com um monte de outras coisas mais. Professor, é nessa linha que o senhor espera essa mudança, quando nós voltarmos a uma situação normal? Eu espero que seja, mas me preocupa muito uma questão, o pouco ou quase zero investimento que estamos fazendo na produção científica. Então, sabe, o que nós podemos desenvolver, pesquisar, trabalhar com os nossos resultados, pesquisas feitas com população brasileira, né, que traz diferença aí, como isso vai estar muito limitado. Isso realmente me preocupa. A gente tem acesso à pesquisa em outros países, pesquisas bem conduzidas, reconhecidas e válidas e tudo mais, mas a gente tem pouca possibilidade de fazer aqui. Temos muito limite para isso. E falando como eu da área de humanas, né, por exemplo, agora não vamos ter mais bolsa de iniciação científica na graduação, que é onde começa o interesse por pesquisa, nós não vamos ter mais bolsas para humanas, sociais e artes. Então, os meus alunos de psicologia que começam a se interessar, a fazer pesquisa sobre comportamento, sobre as emoções, não é? Vou perder esse estímulo. Nem em filosofia, nem em ciências humanas, né? Assim, porque a cúpula acha que isso é desnecessário, isso é futilidade. A gente não pode pensar. Muito bem. Em cima do que a professora falou, Camponeiro, a pergunta é recorrente, né? Que ser humano nós sairemos depois desse período da pandemia?
Eu acho assim, vai depender da sua capacidade de redução desses problemas crônicos, né? Porque esse subfinanciamento da pesquisa do Brasil não é de hoje, ele já é crônico, ele só se agravou. Por isso que eu falei, igual a história do respirador, das compras sem licitação, aí só está tornando mais evidente aquilo que sempre existiu, né? Então, esse subfinanciamento da pesquisa do Brasil não é de hoje. O número de patentes criadas pelo Brasil é muito baixo, perto do que até outros países da América Latina fazem, né? Então, assim, precisa, a partir daí, assim, ter uma sociedade nova que ache que isso tudo é importante e que reveja desde o básico, né? A gente vai ter que fazer uma revisão da sociedade. E aí vai depender da força dessa geração que está aí, né? Se a gente achar que vai conseguir reverter isso, a gente vai conseguir mudanças. Senão a gente vai voltar tudo para o mesmo, tudo vai se acalmar, poupando os quentes, e vai voltar tudo do mesmo jeito. Bom, estamos quase no encerramento do programa, né? Infelizmente, o papo passou rápido, né? Essa hora aqui com nossos dois convidados. Franklin, estamos fechando mais uma edição do nosso programa, Observatório no Brasil. É verdade. Joel, eu já, antes dessa questão da pandemia, eu estava vendo o mundo como que nós estamos vivendo numa mudança de era, né? O mundo realmente estava mudando de certa forma com essas redes sociais, com a internet. Havia na minha mente, no meu olhar, que nós estamos vivendo essa mudança de era, da era analógica para a era digital. Eu acho que a pandemia veio para acelerar esse processo. O mundo será totalmente diferente, queiramos ou não. Muito bem. Camponeiro, para encerrar, suas considerações finais. Que aprendizado nós vamos somar nesse período que nós estamos vivendo para, no período pós-pandemia, nós nos tornarmos um ser humano melhor? Eu acho que é a mudança para a valorização da vida, né? Descobrir que ela é frágil, descobrir novas formas de aproveitar o viver, aprender com tudo isso e lidar com a diversidade, né? A gente tem hoje a população dividida, metade achando que o isolamento é importante, metade achando que não é, né? Então, acho que a gente vai aprender a lidar com a diversidade, aprender mais tolerância, e tentar fazer um mundo melhor a partir daqui. Acho que a gente tem as gerações, a gente fala as gerações millennials, né? Na mudança do milênio, agora a gente vai ter a geração pandemia, né? Nós estamos na geração pandemia. O que nós vamos levar, professora, nas suas conclusões finais? Que ser humano sairá desta pandemia para a gente construir um Brasil melhor? Dos que sobreviveria. Se sobreviver. Seguindo o que Camponeiro falou, eu acho que sim, a gente vai aprender a ficar com o que é essencial, né? Não ficar com o supérfluo, não procurar o supérfluo, o que realmente vale e que é necessário para a gente viver. Significa a gente aprender que viver pode ser de outro jeito, o que chamamos de viver bem, né? Talvez não seja mesmo de consumo, talvez a gente seja mais amigo do ambiente, no uso e no lixo que a gente produz. Eu acho que vai na linha do descomplicar, do fazer simples nesse sentido, do que realmente importa. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Ricardo Camponeiro, oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de Maria Helena Franco, professora titular e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto da PUC de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, você pode acompanhar um outro programa do Observatório do Terceiro Setor aqui na Brasil Atual, o Brasil Cidadão. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.